Bom, vamos lá então. O que nós vamos ver em programa de saúde esse bimestre? Como a gente vai começar a parte de ciências com o sistema reprodutor, que é o nosso primeiro capítulo do módulo 3, a parte de programa de saúde também está associado ao sistema reprodutor. Só que a gente vai entender hoje como que funciona o organismo para determinar o sexo do bebê. Quando a mulher está grávida, o que acontece, tá, no corpo da mulher? Não, sim, mas o que acontece na formação do embrião? Isso, que vai gerar um menino ou uma menina, tá? A gente vai entender o que acontece hoje, tá? Então, a nossa parte de programa de saúde de hoje é sobre isso, sobre a determinação do sexo de um bebê. Hoje é caderno, é. Quinta-feira a gente vai começar o sistema reprodutor, aí vamos começar com o módulo 3, tá? Bora. No, I don't say. Ó, vamos lá então. Caderno de programa de saúde. Vamos colocar a data de hoje, dia 3 de agosto. Nós vamos ver na quinta-feira, quando a gente iniciar o sistema reprodutor no livro, vai ter uma parte lá do livro que vai mostrar o espermatozoide e o ovócito, né, que é o óvulo, que são as células reprodutoras masculino e feminino. Com relação a essa matéria de hoje, a determinação do sexo do bebê, né, no caso dos seres humanos, quem determina o sexo do bebê, infelizmente, sempre é o homem, tá? Por quê? A mulher, a célula reprodutora dela é o ovócito, é o óvulo. Todos os óvulos, eles são iguais. Ou seja, no ovócito tem o cromossomo sexual representado pela letra X. Todos eles são dessa maneira. Todos os óvulos das mulheres têm a composição de X. Já nos homens, é um pouquinho diferente. Os espermatozoides dos homens, eles são formados por dois tipos diferentes. Os homens têm espermatozoides do tipo X e espermatozoides do tipo Y. Então, por ele ter dois tipos, é sempre ele que determina o sexo do bebê. Se o espermatozoide que for mais rápido lá na corrida, né, da penetração, e conseguir entrar no óvulo primeiro, se esse espermatozoide ele for do tipo X, e aí tiver a combinação X do óvulo com X do espermatozoide, X com X vai gerar uma menina. Tá? O bebezinho lá, o feto, no caso do embrião, e depois o... Oi? Então, antigamente não tinha como descobrir. Hoje em dia já tem.
tá? Hoje em dia, a gente tem um tipo de reprodução que é chamada, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamada de reprodução assistida. O que é isso, reprodução assistida? Nada mais é do que você pegar o sêmen do homem, que é aquele líquido, né, que contém ali milhares de espermatozoides. Quando você faz uma inseminação artificial, que é uma fecundação artificial, você tem como descobrir ali naquele sêmen quem é o espermatozoide X e quem é o espermatozoide Y. Como assim? Caro é. Essas coisas de reprodução, nada disso é barato, tá? Então, aqui no Brasil, se você for fazer uma inseminação artificial, no mínimo você vai gastar aí uns 30 mil reais, tá? Se você fizer lá fora, os laboratórios lá de fora, eles são bem melhores. Então, o custo, você vai ter um custo aí de mais ou menos uns 100 mil reais para fazer lá fora. Tá? É 3 vezes mais do valor. Uns 100 mil lá fora. Tá? Mas as chances de dar erro lá fora é bem menor do que aqui. Então, quando a pessoa tem uma condição de fazer um procedimento desse, geralmente faz lá fora. Os artistas todos fazem lá fora. Quando querem fazer essa inseminação artificial, fazem tudo lá fora. Tá? Porque aí já tem mais ou menos uma certeza de que o procedimento vai dar certo. Aí, o que eles fazem para descobrir se o espermatozoide é X ou é Y? Existe um instrumento no laboratório que é chamado de centrífuga, tá? É um aparelho assim redondo, igual uma panela de pressão, tem um monte de buraquinho em volta, que encaixa o tubo de ensaio ali certinho naqueles buraquinhos. Aí, o que eles fazem? Eles pegam esses tubos de ensaio, enchem com o sêmen do homem ali, né? E liga essa centrífuga. Quando liga essa centrífuga, ela roda, igual uma máquina de lavar. Aí roda, igual um liquidificador. E aquele esperma acaba sendo agitado ali por aquela centrífuga, né? E fica dividido em 2 partes no tubo de ensaio. Fica tipo uma espuma em cima, igual quando a gente faz uma vitamina, alguma coisa no liquidificador. Não fica uma parte com espuma e uma parte mais concentrada? Nessa centrífuga fica do mesmo jeito. Aí o que acontece? Quando fica essa parte com espuma e essa parte mais concentrada, os espermatozoides que estão em cima são mais leves e os espermatozoides que ficam embaixo são mais pesados. E o X e o Y, eles são diferentes com relação à sua massa. Então, o X, ele é mais leve, então ele fica em cima, e o Y, ele é mais pesado, fica embaixo. Então, se a mulher for fazer uma inseminação artificial e quiser uma menina, o que eles fazem? Na hora de coletar o espermatozoide para fecundar o óvulo, eles coletam da parte de cima, porque os espermatozoides que são do tipo X são mais leves, ficam em cima do tubo de ensaio. Aí eles vão lá com uma pipeta, mergulha a pipeta ali dentro e pega o espermatozoide de cima, que provavelmente vai ser um espermatozoide feminino, vai gerar uma menina. A velha procura da máquina, ela tá, né? E bota lá para ver qual vai ficar em cima e qual vai ficar embaixo. Isso. Também, cada pessoa não seja geométrica, tem até um lado para vencer, né? Sim. Mas vai ser lá que eles não sabem. Tem como mais algum problema de hábitat virtuais? Então, tipo o quê? Ah, não, com isso não. Não, com isso não. Mas tem como você achar alguns problemas sim. Na quinta-feira, quando a gente começar o sistema reprodutor, tem uma página do livro que mostra uma estrutura de um espermatozoide. Tá? Aquela estrutura, se vocês tiverem curiosidade, não aguentar esperar a quinta-feira, depois vocês olhem no livro de vocês. Aquela estrutura,
ela é uma estrutura de um espermatozoide perfeito. Essa aqui, quer ver? Olha aqui. Então, a gente ganhou uma corrida de mais de 1.000 seres. E isso, nós ganhamos uma corrida de milhões de seres, exatamente. O espermatozoide que foi fecundado no óvulo, que fez a gente, ele ganhou uma corrida de milhões de espermatozoides, tá? Aqui, ó, na página 206. Aqui tem uma estrutura de um espermatozoide. Não, ele não é desse tamanho. Ele aqui não diz quantas vezes ele foi aumentado. Mas ele foi aumentado aqui milhares de vezes para ficar desse tamanho aqui. Aí, Isaac perguntou se tem como a gente identificar algum problema no espermatozoide. Sim, tem. Nem todos os espermatozoides que os homens produzem são com essa aparência aí. Esse é o espermatozoide perfeito, que vocês têm aí milhares. Porém, junto desses milhares aí, tem os que a gente chama de tortinho, né, de defeituosos. Por quê? Eles podem ter essa parte aqui de cima, que é a chamada de cabeça, maior e uma cauda menor, ou então o contrário, uma cabeça pequenininha e uma cauda muito longa. Tanto um quanto o outro, impossível de ganhar a corrida que Leonardo citou, sendo comparado com esse aqui, que é um espermatozoide perfeito. Então, vocês têm, sim, milhões, mas desses milhões, milhares deles são defeituosos. Ou eles têm a cauda muito curta, que a cauda auxilia na natação, né, dele para ele chegar até o óvulo nessa corrida, ou ela é muito pequena, que vai perder a agilidade, ou ela é muito grande, que também vai perder a agilidade, porque aí ele vai se arrastar, né, porque é muito longa, também não pode. Então, o que tem que acontecer? Tem que ser esse meio termo aí, essa estrutura. Nem muito grande. Em comparação com esses aqui, nunca. Nunca. Se existe ainda. Só tem algum caso que não tem Não. O que pode acontecer é você ter uma quantidade reduzida, daí é o que a gente chama quando o homem é estéril, tá? Por que o homem não consegue engravidar uma mulher? Porque ele pode ter uma quantidade pequena. Quando ele é estéril, ele não consegue engravidar uma mulher, ele não tem uma quantidade adequada de espermatozoides que consiga chegar até o óvulo da mulher. Isso pode acontecer. Tá? Agora, de ter só defeituoso e não ter nenhum bom, nenhum normal, aí não. Tem mais normal do que defeituoso. E quando o quê? Depende. Pode chegar 2. Quando é gêmeos, o que acontece? Tem 2 situações. Tem aquele tipo de gêmeo que é o gêmeo idêntico, que aí o que aconteceu? A gente tem um óvulo e um espermatozoide. Se juntaram, foi fecundado isso. Em vez dessas células começarem a se multiplicar para gerar um embrião e depois um feto, o que acontece dentro do corpo da mulher? Essas 2 células começam a se multiplicar, mas por algum motivo desconhecido, que ninguém ainda sabe o porquê que acontece isso, se multiplica e depois separa em 2 grupos. Então, vai nascer um bebê aqui e um bebê aqui idêntico. Porque eles estavam se multiplicando, mas depois eles se dividiram. É o gêmeo idêntico. Mas tem aquele gêmeo que a gente sabe que não tem nada a ver um com o outro. Às vezes é até um menino, uma menina. Né? Como que acontece isso? Aí esse tipo de gêmeo que não tem nada a ver, que um é menino e o outro é menina, ou então um é louro, o outro é moreno, pode acontecer. Aí são 2 óvulos e 2 espermatozoides. Tá? Por um descuido do corpo
corpo da mulher, que isso também não é normal. Ela, no ovário dela, ela liberou 2 óvulos, que deveria ter liberado um só, porque a mulher libera um óvulo por mês. Então, por um descuido do corpo dela, do ovário dela, ela liberou 2 óvulos, aí se tem 2 óvulos lá esperando, a chance de aparecer 2 espermatozoides, né? É grande. Aí aparece um para cá e um para cá. Aí esses bebês eles vão ser gerados ao mesmo tempo, porém em placentas separadas. Por isso que nasce um de um jeito e o outro de outro. Tá? Assim que o ordenador chega No óvulo? Isso. Então, assim que ele chega, ele tem essa aparência aqui. Você deve preparada para tudo. Ó. Não. Também. Aqui é o óvulo. Aqui está o espermatozoide. Quando a gente junta isso aqui, na verdade, se a gente procurar na internet, a gente acha umas simulações bem, bem legais. Esse um assim não. Aparece esse daqui, tudo aqui em volta, assim, tentando entrar. Né? Depois vocês procurem na internet. Pode, parece um montão tentando entrar. Só que o óvulo ele é muito inteligente. Ele foi feito para deixar um entrar. Aí o que ele faz? Ele deixa esse um entrar. E depois ele forma uma barreira aqui. Esse um entrou. Aí, nisso que acontece isso aqui, que a gente tem essa união aqui, a gente já chama isso aqui de zigoto. Que é a união das 2 células, do espermatozoide com o óvulo. Daqui, quando eles já estão assim, 2, esse 2 vai virar 4, aí já começa a formar o embrião. Esse 4 vai virar 8, esse 8, 16, 16, 32, 32, 64, e assim vai. Aí vai formando, a princípio, um conjuntinho de células. Isso aqui já são as células ali para dar origem ao embrião. Ele vai ficar nessa fase até a 8ª semana. Depois da 8ª semana, ele já vai ter, em vez de ter essa aparência aqui, ele já vai ter aquela aparência assim. Igual um girininho. Né? Parece um feijãozinho, exatamente. Aí ele já passa a ser assim. Na sua família. Eu tenho 2 filhos que são gêmeos. Eles não são gêmeos idênticos. Entendeu? Eles são completamente diferentes. Tá. Mas mesmo assim, se você tem casos na família, tanto idênticos como não idênticos, no seu DNA você carrega essa informação. Então, possivelmente pode. Se não vier você, o seu filho, se não vier no seu filho, o filho do seu filho, e assim vai. Uma hora vai aparecer. Tá? Fala, Pedro. Primeiro, deixa só Pedro, porque você já perguntou uma vez, ele ainda não perguntou. Vai lá. Então, isso é muito difícil. É muito difícil, porque foi o que eu falei para a Angelina. Quando entra, isso aqui é reforçado, forma uma barreira, justamente para os outros não conseguirem. Então, aí os outros entram, né, no corpo da mulher, porque no sêmen tem milhões. Ele pode ficar vivo dentro do corpo da mulher por mais ou menos 24 horas, tá? Porque é uma célula, então é uma célula viva. Mas depois de 24 horas eles começam a morrer. Não. As nossas... Depois de nós. Uma parte deles, sim. Não, não. Depois da relação sexual,
houve, né, essa penetração, aí houve ali, se o homem não usou o preservativo, ele teve contato com o corpo da mulher, então muitos deles vão subir pela vagina e vai chegar lá, vai passar pelo útero e vai chegar lá nos ovários, que é a posição dele. E alguns não, alguns vão ficar pelo caminho. Então, depois da relação sexual, a mulher ela pode, através da vagina, que é mais ou menos assim que fica, ó. Cadê o- Bem preparado. Não sei. Assim, tem o útero aqui. O útero é mais ou menos assim. Aí tem aqui as trompas. E aqui a gente tem um ovário aqui. Aí aqui a gente tem um canal, que é o canal. Esses espermatozoides eles vão subir por aqui, vão fazer esse caminho para encontrar o óvulo, que se a mulher estiver no período fértil, vai estar esperando aqui. Um mês a mulher ovula por um óvulo, no mês seguinte pelo outro. Descansa esse e vai para esse. Então, nesse mês, eles sabem o caminho. Tem algum processo aqui, tipo um ímã, que vai direcionar se ele tem que ir para esse ovário ou para esse. Então, se nesse mês de agosto a mulher ovulou por esse óvulo aqui, por esse ovário aqui, em setembro vai ser por esse aqui. E aí, vice-versa, eles vão alternando. Tira, por favor. Então, como que tira? As próprias células, elas decompõem esses espermatozoides que chegaram para cá. E, porventura, se ficou algum aqui, esses aqui, eles saem mesmo, a mulher vai sentir, né? Saindo, às vezes suja até um pouquinho a calcinha, vai sentir. Mas também depois vai tomar banho e vai se livrar deles. E os que entraram, como são células, vão ficar aí mais ou menos 24 horas vivos dentro da mulher. Por isso que a gente tem que ter cuidado lá naquele processo de tabelinha que a gente estudou. Por quê? Se o período fértil da mulher, por exemplo, hoje é dia 3, aí vamos imaginar que ela esteja fértil no dia 15 de agosto. Né? Aí ela teve relação no dia 14. Ah, mas não vou me preocupar, não vou usar o preservativo, não, porque eu só vou estar fértil no dia 15. Mas se ela tiver relação sexual sem a camisinha no dia 14, como ele pode ficar 24 horas vivo dentro do corpo dela? Pode chegar. Pode chegar aqui. Era isso que eu ia perguntar. Entendeu? Se daria para tipo, pegar. Então, tem que ter cuidado. Por isso que quando a gente estudou lá os métodos anticoncepcionais, o que eu falei para vocês? Se o período fértil é aqui, o ideal é a gente espaçar 3 dias para cá e 3 dias para cá, para a gente ter uma margem de segurança maior. Se fizer aqui ou se fizer aqui, usar o preservativo. Porque a probabilidade vai ser maior de engravidar. Entendeu? Vai fazer pergunta? Pode. Professora, uma pergunta. Se uma mulher para 25 anos com um relacionamento sexual com uma depois ela vai e vai para outra pessoa, sei lá, se separou. Tem como a mulher conseguir voltar, ou sei lá, poder para outra é meio que tem relação sexual com o homem. Teve um hoje, com um hoje, aí com o outro amanhã. Sim. Vai ser. Aí. Não, claro que dá, ué. Então, aí como que ela sai, por exemplo, ela ficou grávida, vamos imaginar assim, né? Ah, ela ficou grávida. Aí, escuta, ela engravidou. Mas aí, como que ela consegue descobrir se foi do dia anterior ou do outro dia?
Não tem como. Ela só vai descobrir com DNA, tá? Mas Porque tem como ser? pelo DNA, sim. Pelo Pelo DNA, sim. Agora, se for assim, se for uma mulher que tenha, uma vida sexual, né, ativa com vários homens ao mesmo tempo, quanto mais homens for, maior essa dificuldade de descobrir. Se ela engravidar, maior essa dificuldade de descobrir, né? Eu até achei engraçado. O homem não vai conseguir, pode deixar pecado. Ó, Aí tá casando com a mulher. Aí vai lá, a mulher aparece grávida, tô grávida, desespero. aí vai dar problema. Vai dar problema. Ó, Aí libera o bagulho. Aí sim, se ela tem tudo. sim. Aí eu quero saber se, tipo assim, dá pros dois liberar, entendeu? Os dois liberam, Os dois liberam, mas um vai ser primeiro. Pode até misturar, mas um espermatozoide vai conseguir chegar primeiro. Se vai ser do A ou se vai ser do B, não tem como saber. Só depois que o neném nascer para fazer um DNA. eles tentam. Um outro. Imagina. É o que o Leonardo falou. Vai que o homem tem algum problema. Mas olha só, se for nesse caso que o Leonardo falou, o homem já souber que ele tem algum problema, né? Porque quando geralmente tem algum problema, o homem sabe, aí vai, ele sabe que ele é estéril, por exemplo, ele não vai engravidar nenhuma mulher. Aí vai, ele casa, a mulher vai e fala que está grávida. Olha o problema feito. Né? Então, ele já sabe que a mulher fez alguma coisa diferente. Então, teoricamente, não. Por quê? Então, teoricamente, não. Por quê? O preservativo, ele não só impede o processo de gravidez. Ele impede o processo de gravidez e... Exatamente. Não, aí... Pode, aí pode. A probabilidade dele engravidar é mínima. Essa é uma pergunta que é um pouco pesada, mas ainda tem uma lá. Emanuel e Maria Pessoa. E se fosse ao mesmo tempo não tem como. Vai ter que ter uma primeira e depois, logo em seguida, a segunda. Ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como. Elas podem estar no mesmo ambiente, só que vai ter a hora que vai ter o primeiro lá e depois o segundo vai vir. Ao mesmo tempo, na mesma penetração, não tem como. Desculpa. Pessoal de casa, tem alguma pergunta a fazer? Vocês estão tão quietinhos? Professora, Ah, tem como a mulher engravidar de 2 homens ao mesmo tempo? então, não tem como acontecer isso. Por quê? Vou voltar aqui no desenho. Rapidinho, tem a ver com a pergunta dela. E se a mulher tiver dois óvulos, né? Isso. 2 óvulos e 2 diferentes chegarem? Tá. Então, Aí pode. Por exemplo, mais ou menos assim, são 3 perguntas ligadas aí. Ali, Isaac e Manuel estavam comentando de uma relação onde teria 2 homens, né, com uma única mulher. Se tem como, ao mesmo tempo não tem. Primeiro vai ser o primeiro parceiro,
logo em seguida, o segundo. E sim, se, foi o que a Yasmin falou, se por um acaso ela tiver liberado 2 óvulos aqui, que não é normal, né? Mas pode acontecer. E se o primeiro parceiro fecundar esse, o segundo esse aqui, vai nascer gêmeos de pais diferentes, tá? Mas aí seria. Não, ao mesmo tempo não. Vai acontecer primeiro com um, depois com o outro. Se ela, por descuido não, porque não é um descuido do corpo, né? É um processo assim, de exceção. Se acontecesse exceção aqui de liberar os ovos, aí sim, um homem esse outro homem isso. Agora, se for igual perguntaram de casa, se for, ela teve a relação com uma pessoa, já aconteceu isso aqui, só liberou um óvulo, que é o normal, tem como ela ter uma outra relação e ela engravidar de novo? Não, porque o corpo ele já consegue identificar que ocorreu a fecundação. Tá? Isso aqui é na hora. O espermatozoide entrou no óvulo, ocorre a fecundação. Então, o corpo ele já entende que esse óvulo foi fecundado. Então, não tem como ela engravidar novamente. Aí, depois, a gente vai ver que tem uma série de hormônios que o corpo da mulher produz para poder identificar que ela está grávida e ela não engravidar de novo. Agora, existe um caso raríssimo, que é quando a mulher tem 2 úteros. Se ela tiver 2 úteros e esses 2 úteros funcionarem perfeitamente, e muitos dos casos, quem tem quem tem, às vezes um funciona, às vezes outro não funciona, tá? Ele é atrofiado, mas se por um acaso, que é raríssimo, é uma chance em 300 milhões disso acontecer, aí sim ela poderia ficar grávida em 2 momentos diferentes. Não seria igual. E se for tipo, Pode acontecer também. Quando é quadrigêmeo, 5, 6, 7, que acho que o máximo foram 9. pegando ela está batendo. É por inseminação artificial. Tá? Dificilmente acontece quadrigêmeos naturalmente. É muito difícil. Por exemplo, os artistas que a gente tem na televisão, que tem trigêmeos, né? Que a Fátima Bernardes tem, foi tudo inseminação artificial. Sim. Ela devia ter algum problema para engravidar, ela não devia ter facilidade. Aí, o que eles fazem? Como é uma situação muito cara, em vez deles implantarem apenas um óvulo com espermatozoide no útero da mulher, eles implantam mais de um, porque aí se um der errado, ela abortar um, tem o outro, né? E aí se der... Exatamente, se os 3 derem certo, aí vem 3, 4. E eles são idênticos? Não, eles não são idênticos, são todos diferentes. No caso dela, são 2 meninas e um menino, né? Então foram colocados aí. E esse filho é de cada um Não, esse dela não. Era do ex-marido mesmo. Era do meu avô. Espera aí que eu já vou te responder, Daniela. Cala a boca. E se a mulher não se envolve na direção do óvulo, e o espermatozoide dele fica ali boiando? Sim, mas aí... Ele é um banho pouco. Por exemplo, se ela não estiver no período fértil dela, esse óvulo não vai ficar aqui esperando, ele vai estar aqui dentro, guardadinho.
né? Por exemplo, o período fértil dela era no dia 15, mas ela fez no dia 25, não está no período fértil. Aí ela pode ser feita. Pode, sem problema nenhum. Aí o que, que vai acontecer? Eles vão ficar passeando por aqui, mas não vai achar nada. E depois de 24 horas vai morrer. Tá? O próprio organismo, não. O próprio organismo absorve, as outras células absorvem essa célula. Na menstruação, não, porque é longe. Só se ela tiver uma relação sexual muito próxima à menstruação. Mas geralmente a gente não tem. Por quê? Os dias que antecedem a menstruação, um dia antes, 2 dias antes, às vezes a gente já começa a se sentir meio enjoada, já tem um pouquinho de coça, né? Mas tem gente que tem, entendeu? Mas quando a pessoa tem muita cólica, muita coisa assim, é um incômodo. Então, tem pessoas que já não se sentem à vontade nesses dias próximos. Vou explicar. Deixa eu só responder a fora. Grávida, sim. Esse inchaço dele é porque a menstruação é uma preparação para o mês seguinte. Então, por exemplo, se esse óvulo aqui ele não foi fecundado num período fértil, logo depois você vai ficar menstruada. E aí, vou responder a de Maria Clara junto também, que ela perguntou por que a gente sangra. Acontece toda uma modificação no nosso corpo. É como se fosse uma faxina. A menstruação é uma faxina no nosso corpo. Esse óvulo ele não foi fecundado, então eu tenho que preparar o meu corpo para o mês seguinte, para começar tudo de novo, para se eu quiser ficar grávida no mês seguinte, eu poder. Então, o que, que a gente faz? A gente faz uma faxina. Por que, que a gente sente a cólica? Porque tem umas células aqui, ó, na parede do útero, que elas precisam ser removidas. Escamando, exatamente. Passa uma esponja aqui, como se estivesse lavando o banheiro. Passa a esponja aqui, tira essas células todinhas. E aí, o útero, exatamente, o útero ele começa a contrair, né? Quando a gente começa a esfregar isso, ele começa a contrair, que dá a cólica. Posteriormente a essa limpeza toda, aquele sangue sai. Por isso que a gente fala que é um sangue sujo. Porque ele está tirando tudo que não presta. Ah, na primeira vez, então. Na primeira vez, né? Mas também não é assim uma regra. Pode acontecer em algumas pessoas ou não. Depende. Na primeira vez é uma membrana, na verdade. Então, essa membrana ela precisa ser rompida. Então, você imagina a gente ter um plásticozinho, igual aquele papel filme que a gente enrola as coisas, e a gente pegar uma caneta e tentar romper aquele plástico, né? Tem que ter uma força ali e vai ter um desgaste daquela membrana, no caso daquele plástico, né? Para vocês entenderem mais ou menos. Então, em algumas mulheres sentem um desconforto quando é a primeira vez. Nas demais vezes, não. Mas quando é a primeira vez, tem um certo desconforto, mas depois aquela membrana vai ser rompida. Aí nas outras vezes já não acontece assim tanta dor como na primeira vez. Mas na primeira vez dá um desconforto. Tá? Quem mais que queria perguntar? Fala, Pedro. Não, eu sou bem.
Sim. Tá bom, poderia ser Cada verdade, pessoa mas... Não some, não. mais não sei. Fica bem Melhora um pouco a condição de saúde daquela pessoa, sabe? Porque o vírus da AIDS, ele ataca o sistema imunológico da pessoa. Então, quando a pessoa toma aquele coquetel de remédios, quando ela descobre, né, que está com a AIDS, esse coquetel de remédios, essa bateria de remédios, que são vários remédios juntos, acaba fortalecendo o organismo dela, mas o vírus, ele continua ali dentro dela. Se ela quiser ter um filho, não deveria ter, porque é uma doença que a gente chama de uma doença terminal. Vai chegar uma hora que, infelizmente, a pessoa vai morrer, né? Então, ela não morre de AIDS, mas você pode pegar uma simples gripe e, como ele ataca o seu sistema imunológico, você vai pegar. Se você não usar o preservativo, você vai pegar. Sim. Não, com preservativo não, tá? Aí sim, Minha mãe. aí sim. E aí, o que acontece? Se mesmo assim ela sabe que tem, ela insistir e não contar para outra pessoa que tem e engravidar essa pessoa, descobrindo que está grávida de uma pessoa que tinha o vírus da AIDS, hoje em dia ela já pode ter esse filho, e esse filho, só se ela souber, tá? Que o parceiro dela tinha o vírus. Se ela não souber, a criança vai nascer como? Mas se ela souber, eu tive uma relação com uma pessoa em que ele tinha o vírus do HIV e passou para mim. Na gestação, o médico já faz uma série de situações de tratamento e a pessoa já não nasce, a criança já não nasce mais com esse vírus. Só que aí não pode ser de parto normal, tem que ser cesárea, tem uma série de procedimentos que os médicos têm que tomar, né, alguns cuidados que o médico tem que tomar na hora do parto para a criança não nascer com o vírus, senão nasce com o vírus também. Tá? Então, é bem complicado com relação a essa parte de você ter um filho e você ter o vírus do HIV, é bem complicado. Porque se não tomar muito cuidado, a criança nasce com ele também. No início dos anos 80, todas as mães que tinham filhos e que tinham o HIV, os filhos nasciam com o HIV também. Mas agora a gente já sabe que já tem outras formas. Olha, sinceramente, eu acho que já acharam a cura sim, porque já tem muito tempo, né? Tem 40 anos isso. E não, eu acho que tem, mas eles não divulgam porque eles ganham muito dinheiro com esses medicamentos que são dados à população aidética, entendeu? Que é uma combinação de muitos medicamentos. Esses medicamentos são muito caros. Então, como eles ganham com isso, eles ainda não divulgaram a cura, mas não é possível. Você vê, o coronavírus que matou milhões de pessoas, em um ano eles conseguiram estudar um monte de coisa sobre esse vírus. Como que o vírus do HIV, que já tem mais de 40 anos, que a gente sabe sobre ele, ainda não se achou nada? Então, eu tenho, assim, um pé meio atrás com relação a isso. No meu ver... pois é. No meu ver, eu acho que eles já sabem a cura, mas não divulgam por conta desses medicamentos, que vale mais a pena gastar, né, a indústria fabricar para os governos comprarem esse medicamento. Entendeu? Fala, Renata. Quer falar? Igual o médico que falou do coronavírus também. Ele insistiu, né, que tinha um vírus, que ia matar muita gente, que ia acontecer isso tudo, e depois ele morreu. Ninguém acreditou nele, ele morreu. Mas se tivessem levado em consideração
os estudos que ele já estava fazendo, prevendo isso, de repente a gente não tinha essa pandemia. Mas não acreditaram nele. Aí, bom, deixa eu fazer a chamada então. Essa é minha amiga mesmo. Bom, vamos lá então. Na aula de quinta-feira a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Ana Carolina, Ana Gabriela, Aqui, professora. Brian, Bruna, Camille, Caroline, Daniel, Eduardo, Emanuel. Professora, Brian respondeu no chat. Ah, tá. Vou colocar aqui. Evelyn. Respondeu no chat também. Tinha dado sim. Aqui, ó. Gabriela. Tinha dado sim. Isabela. Isaac. Júlia. Presente. Cauã. Caio. Presente. Laura. Leonardo. Lívia. Professora, a Isabela acabou de botar no chat. Isabela. Tá, já coloquei. Lorena. Lucas Felipe. Lorena botou no chat também. Aqui. Tá bom. Lucas Simões. Maria Clara. Paula, não gosto de você saindo da sala. Miguel Francisco. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Yasmin Rocha. Presente. Yasmin Viveiros. E Angelina. Eu estou presente. Ok. Quinta-feira, então, a gente continua esse papo, tá bom? Que a gente tem bastante coisa para falar ainda com relação a isso.